de ordenação no Linear Array, tá bom? E a ideia do algoritmo que a gente vai ver vai ser um algoritmo input-based. Então, os dados todos vão ser dados na entrada, então a gente vai ter de novo lá um conjunto X de elementos, x1, x2, até o xn, que vão sendo dados na entrada, e a gente vai ter n processadores. Eu tenho o P1, P2, até o Pn. E aí, o que eu quero no final das contas é o seguinte: se você tiver dois processadores PI, PJ, tal que o índice de I é menor do que o índice J, então tem que valer que o valor que você tem guardado em XI no processador PI tem que ser menor ou igual o valor XJ que você tem guardado em PJ. Então, o processador P1 vai ter o menor elemento, o P2 o segundo menor elemento e assim por diante, tá bom? Tá, então os dados vão ser dados na entrada. Eu tenho N processadores num linear array. A gente tem um array linear. E os elementos vão ter que estar em ordens por índice do processador. Bem, vamos primeiro pensar aqui um limite inferior para esse problema. A gente consegue mostrar que você vai precisar de pelo menos tempo ômega de n para resolver o problema de ordenação. Então, esse aqui é um limite inferior. Esse aqui é o limite inferior. Você não vai conseguir fazer com tempo melhor do que isso. Por quê? Bem, se a gente pensar lá na questão do diâmetro, estou pensando no diâmetro, a gente sabe que o diâmetro é n-1 num linear array de tamanho n. Então, se o processador P1 tiver o maior elemento, você vai precisar de pelo menos n-1 passos para enviar esse maior elemento para o Pn, certo? Então, a gente tem o diâmetro θ de n, você vai precisar de pelo menos essa quantidade de passos para enviar o menor elemento para o maior elemento, o maior elemento, se tiver em P1, você vai demorar esse número de passos para enviar ele para o último processador. E se você pensar também na largura de bisseção, tem o bisection width, certo? Então, se você tiver os n sobre 2 maiores dados, maiores números, nos processadores P1 até Pn sobre 2, esses maiores dados têm que ser enviados para os processadores seguintes. Pn sobre 2 mais 1 até o Pn. Certo? Para você enviar n sobre 2 dados dessa metade inferior do linear array para a metade superior do linear array, você vai gastar também pelo menos ômega de n, porque a cada passo você só vai conseguir enviar um dado que o bisection width do linear array é 1. Então só você consegue passar um dado de uma metade desses processadores para essa outra metade dos processadores. Então a gente tem esse limite inferior aqui. E o que a gente vai ver é um algoritmo que é exatamente θ de n. Então ele é ótimo para um linear array em termos de tempo, certo? Então a gente vai ver um algoritmo que é θ de n, que é ótimo para o linear array. Ele é ótimo para o linear array. Tá bom? Então vamos ver como é que funciona esse algoritmo. Deixa eu abrir aqui uma nova tela em branco. Tá, então, a ideia do algoritmo vai ser, os dados vão sendo dados na entrada, certo? Então, deixa eu fazer um exemplo aqui. Eu tenho 3, 4, 2, 6, 1 e 5. Então, eles vão sendo dados aqui na entrada. Eu tenho os processadores P1,
P2, P3, P4, P5, P6. Deixa eu desenhar isso aqui. Então, todos os processadores vão ler dados da esquerda, certo? E esses valores vão sendo salvos numa variável x e y. Para cada processador I, a gente tem uma variável x e y, que é os dados que eles estão lendo da esquerda. Então, inicialmente, cada processador vai ter uma variável m, que é o seu menor elemento até então. Então, inicialmente, todos os processadores aqui vão ter como o menor valor lido até então o valor infinito. E o valor lido da esquerda você pode setar inicialmente como infinito também. Isso inicialmente. Aí todo mundo vai fazer em paralelo o quê? A leitura de um dado da esquerda. Aí cada um deles vai pegar esse dado que está sendo lido da esquerda e vai comparar com o seu menor. Se for menor do que o menor atual de cada um dos processadores, ele vai atualizar com esse dado lido da esquerda e vai pegar o valor antigo que vai ser transferido numa próxima iteração para a direita. Então, todos os dados que estão em x e y a gente vai enviar para a direita. Então, na primeira iteração, o P1 vai enviar esse dado para a direita, para o P2 vai enviar esse dado para a direita, e assim sucessivamente. Cada um desses dados aqui vão sendo enviados para a direita. E o P1 ele vai ler o seu valor da esquerda como sendo da entrada, e os demais vão lendo os seus valores de entrada como sendo os dados que estão vindo da esquerda. Então, se a gente fizer aqui uma simulação de uma primeira iteração, o que a gente vai ter no final da primeira iteração? É isso aqui. Então, deixa eu desenhar aqui o vetor. Então, aqui eu tenho os valores de m e o x e y, certo? Tá, então, todo mundo vai ler um dado da esquerda, o P1 vai ler um dado da esquerda, que é o número 5. Aí ele vai comparar com o cara que ele tem armazenado em menor, esse número que ele acabou de ler da esquerda. O número 5 é menor do que infinito, então ele vai fazer uma troca do infinito com o valor que ele tem em x e y, que é o número 5, que ele acabou de ler. Então, no final da primeira iteração, a gente vai ter o 5 aqui, e o infinito, que era o valor que ele tinha em menor, ele vai deixar guardado para numa próxima iteração enviar para a esquerda. E aí todos os outros processadores, como eles só leram da esquerda valores infinitos, eles ficam todo mundo com os mesmos valores aqui. Todo mundo está com infinito. Aí aqui na entrada agora a gente ficou com os números 3, 4, 2, 6 e 1. E aí numa próxima iteração, o que vai acontecer então? O processador P1 vai ler 1 da esquerda, o P2 vai ler o infinito da esquerda, e todos os outros vão ler o infinito da esquerda, eles vão ficar do mesmo jeito, exceto o P1 aqui que vai mudar agora, que vai ficar com a seguinte configuração. Ele vai ficar aqui então com o número 1 como menor, o 5 ele fez uma troca aqui, então ele comparou, né? Eu li o número 1 na esquerda, fiquei com... Eu comparei ele com um cara que eu acho que é menor, que é o 5, o 1 é menor, então fiz uma atualização, 1 foi o menor e o 5 vai ser atualizado para o x da esquerda, que vai ser enviado numa próxima iteração para o processador à direita. E todos os outros só tem infinitos por enquanto. Certo? Então a gente vai ter isso aqui. Então deixa eu fazer mais uma iteração aqui. Então aqui eu tenho m, x e y. Aqui. Tá, então a gente tem essa configuração. Aqui eu tenho 3, 4, 2 e 6 que vai ser dado aqui para a esquerda. Então a primeira coisa que acontece inicialmente é todo mundo envia o dado para a esquerda. Então agora o P2 vai ler da esquerda o número 5. Aí ele vai comparar com o número que ele acha que é menor, que é infinito. O 5 é menor, então ele vai atualizar o seu menor para 5 e o infinito é o valor que ele vai enviar para a esquerda.
O processador P1 está lendo, enviou 5 para a direita e leu da sua esquerda o número 6, ele comparou com o seu menor, continua sendo 1, e o 6 fica aqui como sendo o valor que ele vai na próxima iteração enviar para a direita. E todo mundo aqui continua com infinito. Certo? Então aqui a gente tem o M e o X aí. Tá, então vamos pensar que por que esse algoritmo vai funcionar no final das contas? Porque o P1 ele é o cara que vai ler todos os dados da entrada. Ele está sempre guardando menor, então menor número ele vai guardar na sua variável M e vai enviar todos os outros números que não são os menores para o segundo processador. O P2 vai ver todos os números exceto o menor número. Então ele vai guardar em M o segundo menor número e vai enviar todos os outros para a direita. Então, se você extrapolar isso aí para os N processadores, a gente vai ter os números em ordem. O P1 com menor, o P2 com segundo menor e assim por diante. Agora vamos pensar em quantas iterações eu preciso ficar fazendo essa brincadeira de fazer um envio de dados para a direita, ler um dado da esquerda e atualizar um menor elemento. Bem, se você pensar aqui no P1, depois de N iterações, o P1 vai ter lido todos os dados. Então a gente precisa de N iterações para P1 acessar todos os dados da entrada. Certo? Mas isso não quer dizer que a gente vai ter o vetor ordenado. A gente só teve todos os dados lidos por P1. O último elemento, depois de N iterações, ele ainda vai estar em P1, sendo ou o menor elemento ou um elemento que ele tem que enviar para a direita. Se esse último elemento que ele leu, por exemplo, for o maior número, esse maior número a gente sabe que ele tem que caminhar até o último processador. Então a gente vai precisar de mais, pelo menos, n-1 iterações. A gente vai precisar de mais n-1 iterações até que a gente tenha o vetor ordenado. De qualquer forma, então, a gente vai ter um algoritmo que é linear, ele resolve o problema de ordenação com 2 vezes n menos 1 iterações desse processo que eu expliquei aqui para vocês. Então, deixa eu colocar um pseudocódigo então do que seria esse algoritmo. Então a gente tem aqui um algoritmo input based, né? Que vai receber lá um conjunto de dados x da entrada, de n dados na entrada. E aí a primeira coisa que a gente faz é, em paralelo, eu vou atualizar as variáveis m e xi de cada um dos processadores. Então, em paralelo, para ir de 1 até n, pi faz xi igual a infinito e o menor elemento que ele tem até então como sendo infinito também. Certo? Depois a gente vai executar 2n-1 vezes aqueles 3 passos que eu falei para vocês, que é eu vou enviar o dado que está em xi para a direita, vou ler um dado novo da esquerda em xi e vou fazer a atualização de m se necessário. Então, vou fazer aqui em paralelo para cada um dos processadores, repetindo 2n-1 vezes esses 3 passos. Então, a primeira coisa é enviar xi para a direita. Depois eu vou ler em xi o valor que eu estou recebendo da esquerda. Valor lido da esquerda.
Para o P1, esse valor aqui vai ser o valor lido da entrada, certo? Então, vamos colocar como comentário aqui, P1 lê da entrada. E aí, finalmente, a gente faz a atualização de M se necessário. Então, se o valor que a gente acabou de ler for menor do que eu acho que é menor, então eu posso fazer uma troca entre essas duas variáveis aí. Então, vou fazer um swap de x e y com m. E aí, na próxima iteração, ele vai enviar esse valor que possivelmente não é o menor para o seu processador à direita. Esse aqui é o pseudocódigo do algoritmo. Então, bem, a gente fez uma análise de quantas vezes a gente precisa iterar o laço principal, mas se a gente for pensar então em termos de análise assintótica do tempo desse algoritmo, ele vai ser o quê? Bem, aqui nesse primeiro laço, eles estão, isso aqui não é um laço, né? A gente está fazendo uma execução em paralelo dessas duas atualizações aqui, então a gente tem um tempo constante, e aqui sim a gente tem um laço que é executado de 2n-1 vezes com um número constante de operações aqui, que é enviar um dado para a direita, ler um dado da esquerda e fazer uma atualização da variável menor, se necessário aqui. Então, o tempo desse algoritmo aqui é θ de n, certo? E o custo dele? Bem, o custo é o número de processadores, que é n vezes o tempo, então ele vai ter um custo que é θ de n ao quadrado, certo? Então, em termos de tempo, ele é ótimo para o linear array, porque a gente sabe que você não consegue fazer em tempo melhor do que ômega de n.